Bom dia, graça e paz. Bem-vindo ao nosso devocional Gotas de Esperança. Quero abrir esta semana com uma declaração que Jesus fez no meio de uma festa, cercado de multidão, no momento em que as tochas do templo iluminavam a noite de Jerusalém, e que ressoa até hoje como uma das afirmações mais absolutas e mais belas que ele já pronunciou sobre si mesmo. A leitura bíblica de hoje está em João, capítulo 8, verso 12, e o texto diz assim: Jesus falou-lhes outra vez dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vamos compreender o que essa palavra revela ao nosso coração. O cenário em que Jesus pronuncia essas palavras não é acidental. Ele fala durante a festa dos tabernáculos, uma celebração em que enormes candelabros eram acesos no pátio do templo, iluminando toda Jerusalém com uma claridade que se via de longe. Era uma lembrança viva da coluna de fogo que guiou Israel pelo deserto. E é exatamente nesse contexto, com a luz das tochas ainda resplandecendo, que Jesus se levanta e diz: Eu sou a luz do mundo. Ele não diz que traz luz, ele não diz que aponta para a luz, diz que ele mesmo é a luz. É uma das declarações mais radicais de toda a Escritura, e ela não deixa espaço para meios termos. A luz não negocia com as trevas, não convive com elas. Onde a luz entra, as trevas simplesmente deixam de existir. Não são empurradas para um canto, elas se dissipam, porque a treva não é uma coisa em si, é a ausência de luz. E quando a luz chega, a ausência é preenchida. E então Jesus acrescenta a promessa que transforma essa declaração no convite pessoal: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Não é uma promessa de que o caminho será sempre claro e sem surpresas. É a promessa de uma presença luminosa que acompanha cada passo, mesmo os que são dados no escuro. Quem segue Jesus não precisa enxergar o fim do caminho, precisa apenas enxergar o próximo passo. E a luz dele é suficiente para isso. O Salmo 119, verso 105, traduz essa experiência com uma imagem que o coração reconhece. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Uma lâmpada não ilumina o horizonte inteiro, ela ilumina o suficiente para o próximo passo. E às vezes é exatamente isso que precisamos, não a visão completa do futuro, mas a luz suficiente para hoje. João, em sua primeira carta, no capítulo 1, verso 5, declara que Deus é luz e que nele não há trevas nenhumas, nenhuma sombra, nenhum recanto escuro. Quando nos aproximamos dele, nos aproximamos de uma fonte que não tem apagão, que não falha, que não diminui com o tempo.
A luz de Deus, podemos imaginar assim, não é como uma vela que o vento pode apagar. É mais como o próprio sol, eterno, inabalável. Hoje, talvez você esteja começando a semana com alguma escuridão aí dentro. Uma dúvida que não se resolve, uma situação que não clareia, uma tristeza que insiste em ficar. E a palavra de hoje não pede que você finja que está tudo iluminado. Ela simplesmente aponta para quem é a luz. E convida. Siga. Um passo, depois outro. A luz da vida caminha com você. Se você puder, por favor, feche seus olhos, respire fundo e com fé, ore comigo agora. Querido Deus, que o Teu Espírito ilumine hoje cada canto escuro que existe dentro de nós. As dúvidas, os medos, as tristezas que ficaram do dia de ontem. Que Jesus, a luz do mundo, seja real e presente nesta semana que começa. Que quem está andando no escuro encontre nele a claridade suficiente para o próximo passo. Obrigada, porque em Ti não há trevas nenhumas, e que essa luz nos acompanhe por todos os caminhos dessa semana. Em nome de Jesus. Amém. Seguir Jesus não é enxergar o fim do caminho, é ter luz suficiente para cada passo. Se essa palavra tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precise dessa mensagem. E se desejar, deixe seu comentário ou curta onde você estiver ouvindo. Isso nos ajuda a alcançar mais vidas para a glória de Deus. Obrigada por nos acompanhar neste episódio. Até a próxima. Deus te abençoe com uma semana maravilhosa. Graça e paz. Bom dia!